entendemos que o Natal é Jesus. Nós entendemos que o Natal é a graça de Deus sendo manifestada nas nossas vidas, na história da humanidade, e todos nós hoje somos abençoados por essa graça de Deus que se manifestou nas nossas vidas. E eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Desculpa, irmãos. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eu queria que todos lessem comigo essa profecia que está no versículo número 23. Vamos ler? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a concebeu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Queria que você baixasse a sua cabeça e nós orássemos. Senhor Deus, só o Senhor conhece o nosso coração. E nós estamos aqui na Tua presença nessa tarde, e nós te agradecemos, ó Deus, por cada vida que aqui chegou, mas te agradecemos principalmente por Jesus. Te agradecemos pelo Teu amor infinito que se revela aos nossos corações, e queremos te pedir, Senhor, que nesse momento a Tua palavra chegue ao nosso encontro, porque isso é realmente o que pode trazer esperança, isso é realmente o que pode trazer vida às nossas vidas. Portanto, ó Deus, abençoa-nos, porque nós queremos celebrar o verdadeiro Natal. E nós sabemos que o verdadeiro Natal é aquele o qual Jesus vive e reina nos nossos corações. Nós te pedimos isso e oramos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o nascimento de uma criança, ela produz transformações impressionantes no lar. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Muitos de nós aqui somos pais. E nós sabemos o que significa isso, a chegada de uma criança. O impacto que essa criança traz na vida dos pais. E eu diria que esse impacto é em todos os sentidos. Mas talvez você que não é pai também, você foi impactado de alguma maneira. Né? Porque a dinâmica da casa muda, todos os horários, os afazeres, porque tudo gira em torno dessa criança. Tudo gira em torno dessa vida que chegou ao mundo. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Mateus está explicando à igreja daquela época o impacto do nascimento de Jesus, o impacto da chegada de Cristo, a expressão da profecia que foi entregada no Antigo Testamento é que Jesus seria o quê?
o Emanuel, o Deus conosco. Então, se nós observamos essa expressão que fala acerca de Jesus sendo Deus conosco, quando nós olhamos o nascimento de Jesus, nós não podemos considerar o nascimento de Jesus como um nascimento normal. Nós consideramos o nascimento de Jesus que foi um impacto não somente para a família de José e Maria, mas o nascimento de Jesus é um marco para a humanidade, é um marco para toda a humanidade, para a sociedade daquela época, e o nascimento de Jesus ainda segue sendo um grande tema nos nossos dias. Portanto, nós não temos como observar o nascimento de Jesus e não ver nele como povo de Deus, ver que a mão de Deus, ver que o nascimento de Jesus não é o nascimento de um simples menino, mas o nascimento de Jesus é a mão de Deus, é a providência de Deus, é a mão de Deus intervindo na história. É a mão de Deus trazendo esperança. É a mão de Deus intervindo na história da humanidade para salvar, para restaurar a sua igreja, para restaurar o seu povo. Portanto, nós como povo de Deus, nós olhamos para o Natal, nós olhamos para essa data a qual nós celebramos o nascimento de Jesus, como a graça de Deus, como a intervenção do Deus soberano na história, o Deus que governa todas as coisas, intervindo na história e vindo ao mundo para salvar a pecadores, como eu e você que estamos aqui nessa manhã. Portanto, o que é que significa isso? O que é que essa intervenção divina na história, o que é que essa mão de Deus intervindo no nascimento de uma criança impacta para a vida da igreja? Em primeiro lugar, nós vemos que a mão de Deus no Natal, primeiramente, há uma intervenção fundamental na família. A intervenção de Deus é uma intervenção sobre a família. Se nós observamos essa passagem bíblica aqui, nós vamos ver que nessa descrição, o Mateus faz questão de falar que Jesus nasce em uma família. E não em qualquer família. Mas se nós observamos o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 1, começa falando acerca de genealogias. Se você observar Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: livro da genealogia de quem? De Jesus Cristo, filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, nesse texto aqui, nós vemos que Mateus está falando acerca da descendência de Jesus. O texto de Mateus está nos mostrando aquilo que a própria Maria reconheceu na sua oração, quando ela louvou a Deus e agradeceu a Deus e diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdias, de geração em geração a sua misericórdia se renova. Se nós observamos nessa passagem bíblica, no versículo de número 17 do capítulo 1, nós vamos ver o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ou seja, nós vemos a mão de Deus agindo sobre a família em 42 gerações. Nós vemos a mão de Deus operando em famílias, em meio às circunstâncias, em meio às crises, em meio às limitações, em meio aos problemas que qualquer família comum tem. Nós vemos aqui a mão de Deus agindo nessas 42 gerações, para que a palavra de Deus se cumprisse sobre a família. Portanto, nós não podemos pensar no Natal, nós não poderíamos imaginar o Natal sem pensar na família. Nós não poderíamos pensar no Natal
sem pensar como a graça de Deus se manifesta sobre a família, irmãos. E se nós observamos nesse texto aqui, nós vamos ver um drama familiar. Nós vamos ver um problema familiar. Porque aqui está Maria, grávida, sem ainda ter tido relações com José. E naquela época, quando Maria fica grávida, ela ainda estava noiva. E naquela época o noivado era já uma espécie de casamento religioso. Era quase que um casamento religioso. Ou seja, era muito difícil que um noivado se desfizesse, né, e não tivesse o casamento. Era considerado praticamente a esposa. Então, para aquela época, era um escândalo. Então, nós vimos aqui que é um drama familiar. E esse drama familiar é um drama causado por Jesus. Já pensou nisso? Esse drama familiar nesse texto aqui é um drama que aparentemente eram dois jovens, eram duas pessoas cristãs, eram duas pessoas que temiam a Deus, era um casal que havia seguido os princípios, os valores e o padrão de uma família comum, mas nós vemos aqui que depois que Deus intervém na história, que Deus intervém nessa família, aparentemente há uma crise. Há um drama aqui nesse texto. Mas nós vemos aqui nesse texto que esse drama tem um propósito. Essa situação que essa família está vivendo não é por acaso. E quando nós somos fiéis a Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós somos uma família no pacto, quando a família confia no Senhor, quando a família põe a sua fé em Deus, quando a família luta com Deus em meio às circunstâncias, quando nós colocamos a nossa fé nas promessas de Deus como família, Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E nós vemos em muitos momentos da história do povo de Deus, e eu falava isso na quarta-feira na reunião de oração, eu falava do exemplo de Noé. Ali estava Noé, um homem que diz a Bíblia que Noé andava com Deus. Noé era um homem que andava com o Senhor e tinha experiências maravilhosas com Deus. E de repente Deus diz: Noé, você e sua família, vocês irão construir uma arca e você deve pregar para as pessoas e dizer dessas pessoas que elas precisam se arrepender, porque eu vou destruir todas as coisas através de um dilúvio. Mas a partir desse dia, Noé se transforma num lunático. Noé se transforma em um louco. Noé se transforma num homem desacreditado por todos. As pessoas olham para Noé e não acreditam nela. E ali está Noé e a sua família dedicada àquela missão. Mas Deus foi fiel para com Noé e com a sua família. Nós vemos o exemplo de Abraão, que estava junto à sua família. Abraão aparentemente era um homem rico. Abraão era um homem que tinha muitas possessões. Abraão tinha uma descendência de muitos ricos na sua família. Portanto, ele herdou toda a riqueza da sua família. E ali estava Abraão muito bem, com Sara, sua esposa. E de repente Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar em que eu te mostrarei. A partir daquele dia, o que é que acontece com Abraão? Crise, lutas, dificuldades, até mesmo com o sobrinho dele que ele levou com ele. É obrigado eles se separarem e cada um ir por um caminho. Mas Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas. E quando Ele promete algo para o seu povo, quando Ele promete algo para a sua família, nós temos que perseverar. Nós temos que ser fiéis a Deus. Irmãos, é muito mais fácil nós vivermos na sociedade de hoje, a qual nós estamos, não sendo cristãos. Porque ser cristão nos dias de hoje, o qual nós vivemos, nós estamos sujeitos à perseguição. Nós estamos a cada dia, o círculo está se fechando para a família.
O círculo está se fechando para aqueles que querem viver fiéis a Deus, para aqueles que querem seguir os valores da palavra de Deus. Portanto, nós vemos aqui que apesar de todos os perigos, apesar de todas as ameaças contra a família, nós vemos nesse texto aqui que José e Maria tomam a decisão de ser fiéis a Deus. Tomam a decisão de confiar no Senhor. Eu não sei como está a sua família nessa tarde. Eu não sei como você está nesse Natal. Eu não sei se esse Natal talvez você não tenha aquilo que você gostaria de ter. Você não está perto talvez de quem você gostaria de estar. Talvez você não está no lugar onde você gostaria de estar. Talvez você não tenha os recursos que você gostaria de ter. Talvez você não está nas condições que você gostaria de estar. Talvez você não tenha o trabalho que você sonharia ter. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, nessa tarde, é que Cristo é suficiente. Porque quando Cristo nasce no meio da família, quando Cristo está no meio do seu povo, Ele é fiel. Ele é um Deus fiel. Mas esse texto nos mostra também que o Natal que é intervido por a mão soberana de Deus, o Natal que mostra a providência de Deus, mostra a providência de Deus na família. Mas o Natal também ele mostra a providência de Deus na história da humanidade. Irmãos, é interessante esse texto aqui, porque Maria e José eram pessoas simples. Eles viviam na região da Galileia. A região da Galileia era uma das regiões mais pobres da região ali de Israel. Era uma das regiões mais pobres, e a cidade de Nazaré era uma espécie de, não diria de favela, mas era talvez a parte da região da Galileia mais pobre. Era a região ali onde morava, onde se criou José e Maria. Então não havia muita expectativa. Não se aconteciam, eles não estavam, digamos, em evidência. Eles não estavam nos grandes centros. Talvez eles não eram considerados, ou não havia muitas boas notícias que viriam ali daquela região. Então eles eram pessoas simples. Mas é interessante olhar para esse texto, que nós vemos nesse texto aqui, que Jesus passa a se tornar o centro das atenções. O nascimento de Jesus se dá na região de Belém, num lugar, numa manjedoura, num lugar muito simples, né? Um lugar ali onde estavam os animais. Jesus nasce de uma maneira muito simples, então não tinha nada que chamava a atenção. Mas a única coisa que poderia chamar a atenção, a única coisa que poderia mudar o rumo da sociedade, a única coisa que poderia chamar a atenção dos reis daquela época, a única coisa que poderia chamar a atenção das autoridades eclesiásticas, a única coisa que poderia chamar a atenção dos cientistas daquela época, dos magos, a única coisa que poderia chamar a atenção dos homens dos campos, dos pastores que estavam pastoreando naquela época, é que o Filho de Deus viesse e intervisse na história. E essa é a ideia do texto aqui. A ideia do texto é que Herodes, quando escuta essa notícia, que Jesus, o Rei dos Reis, e a estrela vai guiando os magos. Os magos naquela época eram uma espécie de cientistas. Eram homens astrólogos que estavam tentando perceber o que estava acontecendo de diferente naquela época. Eram homens estudiosos, não necessariamente crentes, mas parece que esses aqui eram crentes. Então, quando eles viram aquela estrela de Davi brilhando, quando eles viram aquela estrela, eles viram que havia algo diferente. Eles viam que havia algo que chamava a atenção. E eles lembraram da profecia acerca do Messias. Então eles vão rumo àquilo. E o versículo de número 1 do capítulo 2 diz claramente: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Ou seja, esses homens vieram e eles e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Portanto, Herodes se assusta.
o texto mostra aqui que Herodes se assusta. Herodes fica preocupado, versículo de número 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Olha só o que é que o texto mostra aqui. Que não somente Herodes como rei, mas Jerusalém, os magos. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas fala da descrição dos pastores também. Ou seja, toda a humanidade. O impacto do nascimento de Jesus gera um impacto para toda a humanidade. E eu quero dizer algo para vocês. Esse menino Jesus, que nasceu, ele segue sendo um impacto para a humanidade dos nossos dias. Ele segue sendo uma pessoa, uma história controversial dos nossos dias. Ele segue sendo bênção para aqueles que creem, bênção para aqueles que confiam nele, bênção para aqueles que creem nessa mensagem de que Jesus é o Salvador, o Deus Emanuel, o Deus conosco, mas ele segue sendo um impacto para a humanidade também de maldição. Ele segue sendo um impacto para a humanidade, para aqueles que não creem, para aqueles que não se arrependerem, para aqueles que não colocarem a sua atenção nesse menino. Irmãos, nós vivemos dias difíceis. Nós estamos chegando ao final de 2017 e nós vemos muitas tensões políticas. Nós vivemos muitas tensões através países, ameaças de guerra. Nós vemos crises sociais, nós vemos crises econômicas, nós vemos as migrações, os problemas de migrações no mundo hoje. Nós vivemos dias de tensão. Mas o que eu quero dizer para vocês, e o que esse texto nos diz acerca do Natal, é que Deus está guiando a história. É isso que eu quero dizer para você. Eu quero dizer que o coração do rei está nas mãos de Deus. O que eu quero dizer para você é que a história não fugiu das mãos de Deus. Mas tudo o que acontece sobre a face da terra é fruto da mão soberana de Deus, para a bênção e para a maldição. Nada fugiu do controle de Deus. E se nós olhamos para o nascimento de Jesus, nós vamos ver Deus guiando as estrelas, os astros. Nós vamos ver Deus guiando as autoridades. Nós vamos ver Deus controlando as autoridades. Nós vamos ver Deus por detrás da história, com a sua mão poderosa. Portanto, o que eu quero dizer para você é que nós devemos olhar para o Natal, não como aquele bebê que está numa manjedoura. Nós temos que olhar para o Natal e ver um Deus soberano. Nós temos que olhar para o Natal e colocar a nossa confiança nesse Deus que controla a história. Nós temos que olhar para o Natal e colocar a nossa confiança nesse Deus que guia as autoridades e que cuida do seu povo. Porque Jesus veio como rei de quem? Do seu povo. E esse era o temor de Herodes. Mas nós vemos nesse texto aqui algo muito importante, que a mão de Deus intervindo no Natal é a mão de Deus que intervém na família. É a mão de Deus que intervém na história da humanidade. Mas se nós observarmos o texto, nós vamos ver que é a mão de Deus que intervém na vida da sua igreja. Observe o capítulo 1, versículos 21 e 22. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de quem? Jesus, porque ele salvará quem? Quem é que Jesus salvará? O que é que está dizendo a Bíblia? Jesus salvará o seu povo dos pecados de quem?
Gente, lê com atenção o texto. Jesus salvará o seu povo dos pecados de quem? Deles. Jesus salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Irmãos, Jesus veio para salvar a sua igreja. E a igreja de Deus é a igreja nós somos o povo de Deus. Mas nós temos que entender uma coisa, nós somos pecadores. Esse é o primeiro critério, a primeira credencial para nós fazermos parte do povo de Deus, é que nós entendemos que nós somos pecadores. Que nós precisamos de redenção. Que nós precisamos de salvação. Que nós precisamos de Jesus todos os dias das nossas vidas. Que nós precisamos do Evangelho todos os dias da nossa vida. Que todos os dias eu tenho que levantar lembrando-me do bad news. E qual é o bad news? Todos os pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu tenho que lembrar todos os dias também do good news. E qual é o good news? Que Jesus veio para salvar a nós, pecadores. Veio para salvar o seu povo. Jesus veio para salvar, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus. E por que você ama a Deus? Pergunta básica, por que você ama a Deus? Porque Deus nos amou primeiro. Irmãos, esse texto nos mostra claramente que Jesus veio para intervir na história da igreja. Se nós observamos o texto aqui, nós vamos ver que a maioria da igreja não entendeu o nascimento de Jesus. É interessante observar, porque o que é que diz lá em João capítulo 1, versículo 11? Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? Não o receberam. Põe atenção nisso que eu estou falando para você. Nem todos os que estão na igreja são parte do povo de Deus. Nem todos os que sentam nos bancos dominicalmente são parte do povo de Deus. Jesus veio para os seus, mas os seus o quê? Foram isso. Quer um exemplo? Simeão. O que é que aconteceu com Simeão? A Bíblia diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo, que era um homem temente a Deus e que estava na casa do Senhor buscando a presença de Deus. Quando chega aquela criança e entra na casa de Deus e Simeão vê a Jesus, o que é que Simeão faz? Simeão toma Jesus pelos braços e fala: agora o meu coração, agora eu estou em paz, agora eu já posso morrer, porque os meus olhos viram o Salvador, viram a Jesus, o Messias, o Cristo prometido. Mas para que Simão visse a Jesus como o Salvador, o Filho de Deus, a Bíblia diz que Simeão estava cheio do Espírito Santo. Que Simeão era um homem que temia a Deus. Irmãos, o seu coração está cheio de quê nesse Natal? O que é que está dominando o seu coração nesse Natal? O que é que você quer nesse Natal? Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o pior é que isso segue acontecendo nos nossos dias. Porque se nós entendêssemos o sentido do Natal, essa igreja estaria cheia. Se nós entendêssemos o que significa o Natal, nós estaríamos aqui louvando a Deus com os nossos filhos e com a nossa família. Jesus veio para os seus, mas os seus não entenderam. Não foi só Simeão, não. Tinha uma mulher chamada Ana. Essa mulher se casou e ficou viúva com 7 anos de casada.
Depois de 7 anos de casada, essa mulher ficou viúva e nunca mais voltou a casar. E ela já tinha 87 anos. O Evangelho de Lucas diz que essa mulher, Ana, essa profetisa, era uma mulher de Deus. Diz que ela tinha 87 anos e ela estava todos os dias na casa de Deus, orando e jejuando. E no dia que ela vê Jesus, ela conhece perfeitamente. Ela identifica Jesus, ela diz: este é Jesus, o Filho de Deus. E o seu coração se enche do Espírito Santo. Tem muita gente que está passando por esse menino hoje. Ele está nos braços de Maria. E muitos passam por ele e pensam que é uma criança semelhante às outras. Muitos veem a Jesus, estão próximos dele, ouvem a sua mensagem, mas não veem como Deus. Igreja, acorda. Igreja, desperta. Igreja, olha para Jesus. Irmãos, as igrejas dos nossos dias precisam despertar. Porque nós vemos hoje um número de evangélicos, um número grande de evangélicos, mas nós não vemos nenhuma mudança de vida. Nós não vemos Jesus, nós não vemos as marcas do Evangelho. Mas nós precisamos de uma intervenção de Deus na história da sua igreja. Mas Deus está agindo na sua igreja, porque Ele veio para os seus. Naquela época a igreja estava como escrava. A igreja estava escrava do império romano. A igreja estava nas mãos das autoridades seculares que não confiavam e que não conheciam a Deus. Mas Jesus veio libertar o seu povo. E Ele o libertou. Aqueles que creem na sua palavra. Mas em último lugar nesse texto aqui, o Natal, que tem a intervenção de Deus na história, que tem a intervenção de Deus na família, a intervenção de Deus na igreja, é o mesmo Natal, o qual Deus intervém na nossa vida pessoal. Se você observar nesse texto em que eu li, lendo esse texto eu comecei a me deparar, mas por que Deus não se revelou primeiramente a José e a Maria juntos? Por quê? Já percebeu isso? Por que Deus não fez as coisas mais fáceis? Será que Deus não estava gerando um conflito aqui com José e Maria? Por que o anjo Gabriel, na hora que eles estivessem ali namorando, ou conversando, planejando para o casamento, como é que eles vão fazer, né? Onde vão morar, como seria a vida de casado, o anjo apareceu lá e dissesse: José, deixa eu explicar para você aqui, vai nascer Jesus, né? Jesus vai vir, sua esposa vai ficar grávida pelo Espírito Santo, e aparecesse para os dois ali, estava tudo ok. Agora a minha pergunta é: por que Jesus agiu de forma individual com cada um? Já percebeu isso? O anjo Gabriel aparece a Maria. Depois José sabe da notícia e fica angustiado com seu coração, parece que entra uma depressão e vai dormir. E quando vai dormir, o que acontece? Ele tem um sonho, e no sonho Deus confirma e fala: não temas, porque a sua esposa está grávida por essa e essa promessa. O que é que eu vejo nesse texto aqui que é importante para nós? A sua esposa não pode ser crente por você. O seu esposo não pode ser crente por você. O seu pai não pode ser crente por você. O seu filho não pode ser crente por você. O Deus é o Deus que salva-nos de forma pessoal. Deus é o Deus que nos intervém e fala no nosso coração de forma pessoal. E essa é a transformação que a Bíblia nos mostra. Portanto, os nossos pais não têm como abrir a cabeça e colocar a Bíblia na nossa cabeça. É só o Espírito Santo que pode fazer. Os nossos filhos não podem abrir a nossa cabeça e colocar a Bíblia e o Evangelho lá. Mas nós temos que entender que o verdadeiro Natal não é o Natal que age simplesmente no meio da multidão. Tem muita gente que está hoje comendo, que vai encher a barriga, não vai conseguir dormir de noite com a barriga cheia. Tem gente hoje que vai estar na festa com uma multidão.
Mas eu espero que nessa multidão você encontre Jesus. Eu espero que nessa multidão Jesus fale ao teu coração. Eu espero que nessa multidão você revise o seu coração e fale: como eu tenho sido como esposo. Como eu tenho sido como esposa. Como eu tenho sido como crente. A responsabilidade é sua. A liderança da igreja não pode ser crente por você. O pastor, os presbíteros, os irmãos intercessores não podem ser crente por você, meu irmão. Você precisa encontrar Jesus nesse Natal. É com Ele. O seu compromisso é com Ele. A Bíblia diz claramente: o Senhor é o quê? O meu pastor, e nada me faltará. Nem todo o que me diz o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O pastor conhece a voz da sua ovelha, e a sua ovelha conhece o quê? A voz do seu pastor. Portanto, nessa tarde, eu queria desejar a você um Feliz Natal. E um Feliz Natal é o Natal em que as nossas famílias estão em torno de Cristo. O Natal é o Natal em que nós entendemos que o nosso Deus está governando a história. O Natal verdadeiro é aquele que nós entendemos que Jesus é o Senhor da igreja. E o Natal verdadeiro é aquele que nós entendemos que Jesus é o dono das nossas vidas. Tudo o que nós somos e temos é dele. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos baixar nossa cabeça por um momento. Eu queria que você pensasse nesse momento, nessa mensagem do Senhor no teu coração. Essa mensagem não são para os que não estavam aqui. Essa mensagem não é para ninguém que está sentado ao teu lado. Essa mensagem primeiramente é para você. Porque o que esse texto está dizendo é: não temas. Não temas. Coloca a tua família diante de Deus. Qual é o drama, qual é a crise, qual é a luta que você está vivendo como família? Irmãos, Deus é o Deus especialista da família. Ele entende a família. O que é que você precisa? O que é que está faltando? Confia no Senhor nessa manhã. Nosso Deus é o Deus que governa a história. Deus não te trouxe nesse país por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para você. Você não pode passar desapercebido na história, porque Deus veio para você. Assim como Ele se revelou a José, assim como ele se revelou a Maria, Ele se revela também a você. Senhor Deus, nessa manhã, nós te agradecemos por Cristo. Nessa manhã nós te agradecemos pelo teu evangelho, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque conforme diz a tua palavra, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Obrigado a Deus, porque o Senhor fez tudo por nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E que o Senhor possa trabalhar na vida das nossas famílias. Deus, restaura a família. Há tantas famílias que estão quebradas, que estão nesse momento perdendo todo o sentido. Talvez estão fazendo grandes festas, talvez estão fazendo grandes banquetes, mas o amor já saiu pela janela há muito tempo. Mas a paz já não reina nos corações e no lar. As brigas crescem,
a cada dia. Já não há mais perspectiva, mas eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus da família e que o verdadeiro Natal, sempre o Senhor age, restaurando, reconciliando. Senhor, o Senhor é o Deus da humanidade, da história. Nós vemos tantas crises, tantas tragédias, tantas catástrofes. Nós vemos tantas coisas acontecendo, mas nós cremos também que o Senhor tem sido bom, que o Senhor tem nos livrado do mal, que o Senhor tem cuidado do teu povo, da tua igreja. Senhor, cuida das nossas vidas, cuida de cada um de nós aqui, ajuda-nos, que o Senhor nos ajude a começar esse ano 2018 com esperança, com renovo, caminhando contigo, Senhor, firme nas tuas promessas, sabendo de que o Senhor não falha, de que o Senhor é fiel sobre todas as coisas. Portanto, abençoa-nos nessa manhã, nesse Natal. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de